recomendaria você ter, porque é uma parte da redação que a sua opinião vai ser ouvida. É a única parte da prova que você vai poder expressar um pouco quem você é e quem você não tá tão longe assim do que é cobrado pelo Enem. A função social da escola pública. Hoje o nosso vídeo vai ser um pouco diferente, porque a gente vai falar de redação. Eu fiz uma prova de redação e eu achei que o tema dela era interessante para trazer aqui para vocês. E não só o tema, como a maneira com que eu estudei para essa redação, o que eu vi de redação no curso de licenciatura que pode vir a ajudar vocês no Enem. Sem enrolação, o tema foi a função social da escola pública, que eu acho um tema muito relevante, que não está tão longe assim do que é cobrado pelo Enem. Poderia sim cair, não na profundidade que eu tive que discutir aqui na minha redação, mas sim cair e ser cobrado. Não sei quando esse vídeo vai sair. Pode ser que ele saia na semana que vem, pode ser que ele saia no ano que vem, ou pode ser que ele saia só para membros. Mas foi uma ideia aí que eu pensei de manter o canal aqui falando para vocês coisas que eu tô vendo na faculdade, que sejam pertinentes, trazer de alguma forma para vocês para ajudar no Enem. Principalmente quando eu tiver semanas muito corridas, que ai, vai ser difícil gravar conteúdo, aí eu venho aqui e gravo um conteúdo que tem a ver com o que eu tô estudando, aí eu não tenho o trabalho de pesquisar roteiro e tal. Mas óbvio que a ênfase ainda é trazer conteúdo voltado para o Enem, as questões, então sempre que puder estar gravando eu vou gravar isso. É meio complicado trazer coisas da graduação, principalmente aqui que eu vou trazer coisas que eu citei na minha redação. Por quê? Porque pode atrair pessoas que vão querer copiar a minha redação, copiar as minhas citações. Isso é uma coisa muito complicada. No ensino básico já é complicado, né, que é o ensino médio, você copiar as coisas na internet ou no chat GPT. Na graduação fica mais feio ainda. Mas sem mais enrolação, eu vou falar como eu estudei para essa prova, um pouco sobre uma outra prova de redação que eu tive na licenciatura em Física, que foi a única prova de redação que eu fiz além dessa. Tem alguns outros textos que a gente produziu, majoritariamente resenhas, porém redação mesmo eu tive só essas duas. Falando como eu estudei, eu imagino que isso pode ajudar você a estudar para a redação do Enem. Tem toda a questão de você fazer a redação, fazer temas antigos, mas eu acho que essa questão de você ter opiniões sobre as coisas, ela entra muito no Enem. E assim, eu recomendaria você ter, porque é uma parte da redação que a sua opinião vai ser ouvida, e tipo, é a única parte da prova que você vai poder expressar um pouco quem você é e quem você pensa. Então, em vez de ir pelaquela vertente de ficar decorando frase pronta para colocar como citação na redação, eu recomendaria isso de ter opiniões sobre as coisas. Por exemplo, eu escrevi aqui sobre a função social da escola pública. Se eu tivesse que escrever sobre a função social, faculdade é muito próxima, mas, tipo, me falassem para escrever da função social de outra instituição. Provavelmente, eu ter uma opinião sobre isso aqui me ajudaria a escrever a função social de outra instituição, porque tem referências daqui que poderiam ser citadas nas outras. E melhor articuladas do que se eu decorasse uma frase de efeito para ter colocado na minha redação, entende? Bom, jeito de estudar, então. Isso aqui foi a minha P2 da disciplina, então eu já tinha tido todo o conteúdo, tive uma P2 que foi questões dissertativas mesmo, a redação dissertativa argumentativa, certo? Não exatamente porque a professora mesma falou, eu não sou professora de redação, eu quero que vocês escrevam 2 páginas, que é 2 laudas ou uma folha frente e verso, mais ou menos, se passar um pouquinho tudo bem, e é isso. E pode avaliar a função da escola pública da perspectiva que vocês quiserem, seja histórica, filosófica, puxando autores que vocês quiserem, que a gente viu na disciplina ou não, foi meio que isso. E aí eu já sabia o tema de como que eu fui estudar para a prova. Pensei em coisas que eu queria citar, que tinham a ver com o tema, e o meu ponto de vista. Dessas coisas que eu queria citar, eu escrevi uma redação em casa sobre esse tema. No caso, eu não podia levar folhas, rascunhos e nada, que é bem triste, mas é óbvio que seria assim, né? Porque senão vai ter gente que vai fazer um negócio no GPT e vai levar lá, infelizmente. Na real, mesmo não levando, as pessoas podem fazer as coisas no GPT e ler e decorar, mas aí pelo menos elas iam ter que ler e decorar. Enfim. E aí eu fui, pesquisei artigos, pesquisei. Na verdade, eu já sabia os artigos que eu queria citar e os dados que eu queria, eu só fui lá e abri melhor para revisar, porque já que tinha como fazer essa consulta prévia, por que não verificar se tudo estava certo, se não tinha nada que poderia ser mais bem encaixado. E aí eu fiz essa redação e tentei levar na minha cabeça as situações que eu queria utilizar e dessa forma eu poderia conduzir melhor a redação. Ah, Ana Júlia, mas a gente não vai saber o nosso tema da redação. Mesmo não sabendo, fique claro aqui que a prova do Enem, ela quer com a redação ver o quê? Ver que você é um cidadão crítico. Tem a ver com o que está aqui na minha redação, mas tem a ver com os documentos do governo, com o que o Enem se propõe a fazer. Você entender que você não está estudando história, por exemplo, e só decorando, quem que descobriu o Brasil. Mas sim, se jogar um tema em você, você vai entender as consequências históricas ou filosóficas ou sociais que aquele determinado feito teve impacto e tem ainda hoje.
Livros também que você lê no seu dia a dia podem ser usados como argumentos. Animes que você assiste, filmes também podem ser usados. Mas eu queria dizer isso, que você tendo uma opinião sobre o assunto e tendo referências que embasam essa sua opinião, você provavelmente vai bem na prova do Enem. E coisas voltadas assim para a democracia, por exemplo, são bem cobradas. Temas sociais nesse sentido, atualidades. Sobre a outra prova que eu tive de redação durante a minha licenciatura em física. A matéria era de produção de texto mesmo, e era sobre você refletir sobre função também. Aí era sobre, não tem o tema aqui exato, mas era a importância do texto como quando você é um professor. Por que que o texto é importante para um professor de física? Era específico para professor de física e tinha que ser para professor de física, porque se a gente colocasse coisas que não eram específicas para professor de física, éramos cobrados. Essa professora disse que, teoricamente, quando a gente fala teoricamente em termos de pesquisa, quer dizer que tem algum autor, alguma referência teórica forte que ela pesquisou, pensando assim que ela é uma doutora, vamos supor que ela pesquisou isso aí da graduação dela até o mestrado, até o doutorado. E esse autor dá um motivo teórico forte, ou seja, ela vai ver que você melhora em redação quando você faz isso, você escrever a mesma redação várias vezes. Então, nessa disciplina, eu escrevi esse mesmo tema ao longo do semestre todo e fui reescrevendo e ela corrigindo. Então, reescrever os temas, não do zero, mas você pode ir lá pegar o tema que você já escreveu e pensar mais a respeito dele, é uma coisa que ajuda também. Com isso, temos 6 minutos de vídeo, já bem maior que o comum aqui no canal. E eu estou pensando se eu leio a minha redação com vocês. Assim, não é exatamente essa redação, mas eu consegui citar todas as coisas que eu queria mais ou menos na mesma ordem, porque eu escrevi isso aqui com muito carinho, usando referenciais que eu já conhecia há um tempo. Então, acabou que eu lembrei todos e consegui conduzir mais ou menos da mesma forma, de uma maneira até mais enxuta, porque aqui ela passou um pouquinho das 2 folhas, e na hora que eu escrevi deu certinho 2 folhas. Eu tô pensando se eu leio com vocês ou se eu falo aqui sobre o que eu escrevi. Olha, é real, eu acho que eu vou ler mesmo e dane-se. Aí qualquer coisa eu paro pra explicar pontos pra vocês. Espero que não tenham sem noção que vai vir a fazer a disciplina também, querendo só copiar o texto aqui, mas eu imagino que se tinha, aos 7 minutos ele já fugiu. Ai, é um pouco triste isso, principalmente no ensino superior, mas é motivo para outro vídeo, tá? Vou ler aqui com vocês, então, só mostrar aqui a folha. É basicamente isso aqui, eu escrevi digital o meu texto, depois eu escrevi a punho, e eu dei uma grifada aqui nas partes que eu queria lembrar, que era basicamente todas. Infelizmente eu consegui lembrar. Antes, tem uma outra coisa de física que eu tô preparando, que foi para uma disciplina da faculdade, e eu também estava com ideia de passar aqui para vocês, porque justamente era dar uma aula de uma matéria de ensino superior que normalmente não é dada no ensino básico para o ensino básico em 30 minutos. Ou seja, preparei slides e tudo mais, seria uma coisa que eu poderia trazer para vocês. Ajudaria no Enem? Não muito, porém poderia melhorar aí a percepção de modelos mentais de física que você tem, e aí isso ajudaria você em outra disciplina. Então contem para mim nos comentários, eu imagino que esse vídeo aqui se for postado para todo mundo, será postado num sábado, como um vídeo do Não Só Falamos de Física, não falamos só de física aos sábados. A playlist, ela chama Aos Sábados, se eu não me engano. Então aí você que tá vendo até aqui já vai dando opinião, se você gosta desse tipo de conteúdo ou se tá só chato. Enfim, eu vou ler aqui pra vocês então. Ao longo da história humana, o ato de ensinar e educar as próximas gerações culminou no surgimento de diversas escolas, mediante variadas perspectivas, interesses, pedagogias e finalidades. Na atualidade, embora ainda diversas e permeadas por jogos de poder, as escolas se consolidaram como uma instituição presente em boa parte do Brasil e do mundo, a qual muitas expectativas são depositadas. É, na prova eu escrevi melhor, eu acho. Tá, então é isso, gente. Escolas surgiram, diversas perspectivas, diversas pedagogias, e é basicamente isso. As expectativas são o quê? Nossas, porque ao longo da humanidade a gente acaba colocando mitos na escola, por exemplo, só a educação salva e tudo mais, que às vezes passa para a escola e para os professores uma responsabilidade que não é deles. Dentre as escolas brasileiras, destacam-se as públicas, uma vez que, de acordo com o Censo Escolar de 2024, 85,4% dos estudantes da educação básica no Brasil estão nelas. Sabiam disso? 85,4% dos estudantes estão nas escolas públicas. É uma grande maioria estudando em escola pública. Não sei se tem alguém aqui de escola particular, mas eu estudei em escola particular, por exemplo, e eu não fazia ideia que tínhamos proporções assim. Tendo, portanto, um impacto social indiscutível. Mas qual seria a função social dessas instituições? Isso de colocar o tema na pergunta também é uma coisa que professores de redação alguns recomendam, logo no primeiro parágrafo. Embora, como eu falei, aqui não tinha regras muito rígidas, então eu podia fazer parágrafos grandes e tudo mais, que às vezes no Enem vocês não vão poder.
Então a gente vê aqui que a escola pública ela tem uma importância, mas como bem sabemos, muitas pessoas tiram os filhos da escola pública assim que eles podem. Ela tem ainda um estigma de ser uma instituição ruim, por assim dizer, no sentido de que o pai começa a ganhar um pouco mais, ele já quer tirar o filho da escola pública. Será que é por aí? Documentos como a BNCC de 2017 e a LDB de 1996 se referem à educação como dever da família e do Estado, em que a escola deve formar cidadãos críticos, participativos e preparados para o mercado de trabalho, com valores como resiliência. A construção de uma sociedade democrática e a gestão democrática da escola também são termos utilizados pelos documentos. Só esses documentos, eles regem a escola, como que a escola tem que funcionar, o que que ela vai te ensinar. Então, por que que eu aprendo tal coisa? Tá aí nesses documentos o porquê que você aprende, ou a desculpa que eles usam pra te ensinar isso, né, porque você não é obrigado a concordar. Mas, assim, esses documentos aí regem as escolas e o Enem, inclusive, é feito com base nesses documentos também, de certa forma. Diante disso, é razoável colocar a escola pública como atuante em prol da democracia, uma vez que, por ser gratuita, obrigatória e fornecer alimentação e alguns materiais aos alunos, acaba inserindo-os em condições supostamente semelhantes, estimulando que participem das decisões políticas em diversos âmbitos. Promovendo também os direitos humanos, dentre os quais estão a liberdade e a igualdade. Até aí não tem muito minha opinião, autores que eu sigo são coisas mais gerais, né? Independente do autor que você siga, da sua concepção de educação, concepção pedagógica, o documento é o documento e o dado é o dado, tá aí e é isso. Mas será que pode-se falar em democracia num contexto com tamanha diversidade estrutural nas próprias escolas públicas? O documentário Pro Dia Nascer Feliz, de 2005, é um exemplo que expõe essas diferenças em que alguns alunos não têm acesso nem a saneamento básico nas escolas. O documentário é bem interessante, se eu não me engano, faz alguns anos que eu já vi ele, um ano. Bom, faz um tempo que eu já assisti ele. Se eu não me engano, ele mostra até alunos que pegavam barco para ir na escola, e ele mostra que a escola pública, ela é muito diversa aqui no Brasil. Então, mesmo na escola pública, já existem vários tipos de escola pública. Vai ter uma escola pública que vai ser praticamente a mesma coisa que a particular, e vai ter outra, como eu falei aqui, que não tem nem saneamento básico. Que já passa uma estética para o aluno, né, de que ele não merece nada, porque ele sai de casa e ele vê esgoto. Ele sai da escola e vê esgoto, né? Que seriedade tem numa instituição que é assim? Enfim. Outro exemplo é o documentário Sonhos no Chão, Sementes da Educação, de 2020, que mostra um ato de violência que destruiu uma escola de campo durante a pandemia. Na minha redação da, da faculdade, eu escrevi melhor isso, mas basicamente foi durante a pandemia uma escola foi destruída e foi uma violência assim estatal, se eu não me engano, porque foram autoridades que foram lá destruir essa escola. E escola não é só essas escolas que a gente vê na cidade, existem outros tipos de escola, e a de campo é um exemplo, né? Elas são escolas feitas para pessoas que moram em fazendas, por exemplo, elas não teriam como vir até a cidade estudar todos os dias. E elas estando lá, elas aprendem coisas além da matéria da escola mesmo, que é o direito delas e tudo mais. Elas aprendem coisas voltadas para o cotidiano delas. Então isso é bem interessante. E essa escola ela foi fechada, foi destruída por motivo de não tem professores o suficiente, não tem alunos o suficiente, o que é uma coisa muito estranha, porque era uma escola até grande pelo número de alunos que a frequentavam, pelo local que ela estava. Enfim, não sei se eu coloco aqui na tela os nomes das referências que eu citei para vocês pesquisarem, mas é isso. Continuando aqui com o texto. Embora seja um espaço relativamente autônomo, com jogos de poder entre os seus vários agentes, a escola sofre intervenção de forças externas e não científicas, políticas, econômicas e sociais, mesmo nas lutas intrinsecamente científicas. Bourdieu, 2004. Quer dizer isso, gente. Por exemplo, vamos supor que a gente está só querendo discutir física. Eu e vocês aqui, nós estamos numa universidade e o nosso negócio é a física. A gente quer fazer uma pesquisa científica. O resultado dessa nossa pesquisa, ele não é só científico, porque tem pessoas que vão querer esse resultado por outros motivos, políticos, sociais, econômicos, e muitas vezes a autonomia da escola e das instituições, do professor mesmo, ela é reduzida por essas questões, porque a gente não fala só o que é melhor cientificamente falando, a gente fala também o que é melhor para interesses de pessoas que têm poder, por isso jogos de poder. Também tenho quase certeza que eu expressei isso melhor na minha prova, mas acho que ficou claro aqui para vocês. E fiquem à vontade para discutir, tá? Aqui nos comentários. Sendo assim, dominada por uma perspectiva neoliberal após a Conferência de Jomtien, de 1990, para Libânio, a escola no Brasil assume dois papéis: a escola do conhecimento para os ricos e a escola do acolhimento para os pobres, perpetuando desigualdades sociais num dualismo perverso. As pedagogias de esquerda,
aqui em aspas, gente. Por que que eu vou falar em aspas? Porque quando a gente fala pedagogia de esquerda, a galera vai achar que a gente tá qual que é a pedagogia de esquerda? É ensinar o comunismo para os alunos, né, mas não é. Historicamente, surgiram pedagogias que inicialmente eram de esquerda e normalmente elas tinham um aspecto humanista, no sentido de que, por exemplo, não vamos formar só uma pessoa que ela vai decorar aqui um negócio ou vai fazer uma tarefa que ela nem sabe o que ela tá fazendo. Não, ela vai ter senso crítico, ela vai ser formada como humano, no sentido de que ela é uma pessoa, ela tem opiniões, tem interesses, tem a liberdade dela de participar politicamente. Então é nesse sentido, eu vou fazer aqui meu trabalho de física, mas eu tô lendo o livro e eu posso criticar. Posso ter um autor que eu concordo, um que eu discordo. Na física isso não é tão claro, porque ciências exatas são. O negócio funciona um pouco diferente, né? Na ciência de ponta ainda muda. Mas no geral, quando eu estudo sociologia, por exemplo, eu posso ter um autor que eu concordo e um que eu discordo. E os dois são, de certa forma, válidos porque eles fazem modelos que funcionam e descrevem a sociedade. Nesse sentido. Não sei se me fiz clara. O cidadão integral, ele seria aquele que tá lá na BNCC, que ele é crítico e tudo mais. Participa da sociedade. Ele não tá lá só apertando parafuso, sendo uma mão de obra barata, trabalhando num subemprego. Eu acho que dessa forma vocês entendem melhor. Tipo, num subemprego, você sabendo o básico, você trabalha lá. E um cidadão crítico é outra coisa. E às vezes você ser crítico incomoda. Mas o que acontece? A pedagogia de esquerda, ela não é necessariamente de esquerda, porque com o tempo, quem não era de esquerda olhou essa pedagogia e falou: isso pode ser legal, aí eu reinterpreto isso da minha maneira. Então, por isso, a gente tem pedagogias de esquerda amplamente difundidas, mesmo sob perspectivas que são, por assim dizer, de direita. Eu acho que eu expliquei de um jeito bom, não é minha área, viu, gente? Mas eu tô tentando explicar aqui e espero que vocês tenham entendido. Como assim a pedagogia de esquerda não é de esquerda? Gente, ela pode ser de esquerda. O ponto é que algumas características que estão lá, elas podem estar presentes em outras coisas que elas não são necessariamente de esquerda. Ou que em algum momento elas foram de esquerda, mas agora elas não são. Vou dar um exemplo, calça. Se tu é uma menina do ensino médio, provavelmente você vai de calça pra escola e isso tá tudo bem. Pessoas conservadoras, no geral, elas vão olhar e falar: ah, legal a sua calça. Ser conservador atualmente alguns que estão hoje em dia contra usar calça, mas no geral, uma pessoa que ela é conservadora, ninguém vai achar um absurdo você de calça na rua. Isso daí que é o negócio. Ao passo que houve uma época que ser conservador implicaria que a pessoa acharia um absurdo você, mulher, de calça na rua. E é meio que isso, da mesma forma que você vai lá para países orientais e você vai ter países em que eles acham um absurdo a mulher mostrando o cabelo, ou acham um absurdo a mulher mostrando o rosto. Ela vai estar só com os olhinhos de fora lá com a burca. Tem um nome diferente, é a burca e a outra que cobre só o cabelo tem um outro nome. Mas enfim. O ponto é que da mesma forma que o que é conservador varia de sociedade para sociedade, de época histórica para época histórica, o que é de esquerda ou não também varia. E da mesma forma, uma pessoa que é de direita, por exemplo, ela vê a esquerda fazendo alguma coisa que ela acha legal, ela vai falar, isso é legal, vou adaptar para o que eu acredito. Então é isso. É um pouco confuso, mas é a verdade. Inclusive, o bagulho nem é política aqui, mas, por exemplo, vamos supor que eu vou estudar Marx, que é comunista do comunista. Mesmo no Marx, se você for estudar, a gente tem vários Marx. A gente tem ele jovem, ele velho, o que ele pensava quando era jovem, quando era velho. Enfim, mesmo o próprio autor tem pensamentos diferentes. É isso que eu queria dizer. Mas elas são distorcidas de forma que o modelo do cidadão integral, que não só reproduz conteúdos, assume um lugar de cidadão para o mercado, resiliente, protagonista e empreendedor, em forma de mão de obra barata. Reduz-se os conhecimentos ao mínimo necessário para ingressar no mercado de trabalho, fragilizando também o papel do professor. Partir dos conhecimentos prévios para alcançar os conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade se limita a ficar nos conhecimentos prévios. Então é muito fácil para quem quer fazer uma distorção e formar mão de obra barata, que seja o mínimo crítica possível. Por quê? Porque se você é crítico, você vai perceber que a 6 por 1 é ruim, por exemplo. E quem quer te contratar pelo menor preço possível não tem interesse que você perceba isso, certo? Só um exemplo. E a gente fala em educação muito da gente escutar o aluno. As vertentes mais atuais, assim, mais válidas em pesquisa de educação, elas falam que quando eu vou dar uma aula, eu tenho que primeiro conversar com você, aluno, para ver o que que você já sabe sobre o conteúdo. E aí eu pego o que você já sabe e conecto com o conteúdo formal, eu formalizo, sistematizo, e dessa forma você vai criar conexões. É, é bem simples de entender isso, né? Tipo, os textos são bem mais profundos, mas é bem razoável você fazer essa conexão de que se você já sabe alguma coisa, você vai conectar o que você sabe com a matéria. Ao passo que se eu só passasse a matéria, às vezes você não entender que aquilo lá que está no teu cotidiano tem a ver com a matéria. Quantas vezes nós já não vimos alunos falando: "Nossa, essa matéria aqui não tem nada a ver".
Isso aqui que eu vi na escola nada a ver com o meu dia a dia. E às vezes tem, só o professor que não fez esse trabalho, e de novo não vamos culpar o professor, porque por vezes os professores estão sobrecarregados e tudo mais, ou não se atualizaram por algum motivo. Enfim, vou continuar aqui com o texto. Disso a gente vira pra vamos ver o conteúdo e vamos ficar só nisso, porque básico de português e matemática é o que tu precisa para trabalhar num subemprego e servir outros interesses. Daí aqui, neoliberalismo, porque diferente do liberalismo, que era apenas no mercado, essa ideologia começa a entrar em todos os âmbitos da sociedade, inclusive no entretenimento exposto pela mídia, em produções com Jornada do Herói. Jornada do Herói é. Na minha prova eu coloquei melhor também. Jornada do Herói é quando você tem aquele protagonista ferrado, que ele luta sozinho, ele estuda muito e tal, e ele se supera sozinho, certo? Isso é bem comum em produções. Às vezes é até legal como entretenimento, mas a gente sabe que não é bem assim na vida real, né? É muito difícil na vida real, por exemplo, eu ser uma pesquisadora que eu faço tudo sozinha. Não se faz pesquisa sozinho hoje em dia. É um exemplo. E outras ações individualistas. Para essa lógica, a liberdade é o individualismo e o livre mercado. Outro dualismo é apresentado por Baudelot e Stablet em texto de Saviani, para os quais, nesse jogo de poder, só existem duas classes, burguesia e proletariado. De forma que a escola funciona como um aparato ideológico do Estado para a formação de força de trabalho e inculcação da ideologia burguesa. Portanto, a escola pública assume parte marcante da função de formar cidadãos, mas, apesar de ser apresentada como democrática, o máximo que ela consegue é, por vezes, fazer um recorte democrático em meio a desigualdades sociais e outras vezes nem isso. O que eu quis dizer aqui? Tem um autor que a gente viu também na disciplina que ele fala o seguinte: no geral, são críticas ao escolanovismo, para quem quiser procurar melhor, porém, o ponto é, a gente faz a escola ser um espaço democrático, mas ela é um espaço democrático no meio de um monte de desigualdade. Então todo mundo é igual no momento que pisa na escola, porém saiu da escola, você volta para a desigualdade. E isso que eles falam sobre as pedagogias histórico-críticas. É um negócio assim, porque, perdão, as pedagogias crítico-reprodutivistas. Não lembro se é pedagogia ou educação, não é minha área, tá, gente? Mas crítico reprodutivista quer dizer o quê? Que ela é crítica porque ela encontrou um problema, mas ela é reprodutivista porque ela não faz nada para resolver o problema, basicamente. Ela muda aqui localmente, mas não vai mudar a sociedade. A sociedade que vai ser criada com base nessa instituição é a mesma que era antes. Salve melhoras, mas a estrutura em si não muda. É que então, mesmo que tenha significado diversas vitórias para a democratização da educação, em ações como aumento da alfabetização, diminuição da evasão escolar e definição de um currículo comum. Se eu não me engano, teve um aumento absurdo, assim, de pouquíssimas pessoas alfabetizadas para quase 70%. Se eu não me engano, tá? Essa estatística aqui eu não lembro de cabeça. Mesmo que bons profissionais atuantes nelas causem um impacto positivo pontualmente em alunos. Eu falo aqui porque, mesmo precarizada, mesmo com os professores sendo fragilizados de certa forma, professor, ele ainda é uma profissão que trabalha muito e se esforça muito em geral. Por fim, o que resta, mesmo ganhando pouco e tudo mais que o pessoal reclama, mas eles se esforçam. Trabalho de fim de semana, tá sempre corrigindo prova, preparando aula, e é isso daí. E nem sempre tá sendo respeitada aquela lei que quando você contrata um professor, você tem que considerar que ele tem turnos extras em casa, e tem lá uma lei a respeito disso. E nem sempre essa lei é respeitada. Aqui no Brasil, lei é assim, né, pessoal? Elas são recomendações. Mas enfim, por fim, o que resta para a escola pública é o papel de conciliar acolhimento com conhecimento e ela precisa ser sempre defendida para que não hajam retrocessos. Ela é um direito que a gente conquistou, né? Mas sempre vem aí pessoas querendo fazer retrocessos. Pessoal, é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Falei por 23 minutos. Já estou aqui cansada. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês, tenha sido útil. Muito obrigada para quem assistiu e até uma próxima.